O que são anagramas? Anagrama é um assunto da análise combinatória muito pedido em concurso público e a definição é o seguinte: é uma palavra formada pela transposição, ou seja, pela troca, permutação ou embaralhamento de letras de outra palavra, podendo ou não ter significado na língua de origem. Por exemplo, paco, poca, capo, opaque são alguns dos 24 anagramas da palavra copa. Mas, professor, como encontramos a quantidade de anagramas de uma palavra? Galera, para calcular a quantidade de anagramas de uma palavra, vamos usar a permutação. O primeiro caso de permutação que vamos ver na aula de hoje é a permutação simples, que é a permutação onde não há letras repetidas. A permutação simples é o seguinte: são agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos distintos, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se dê apenas pela mudança de posição entre os seus elementos. Eu vou colocar o mesmo exemplo para vocês que a palavra copa. Veja bem, paco, poca, capo, opaque são agrupamentos da palavra copa, onde a diferença entre um agrupamento e outro se dá apenas pela mudança de posição das letras. E para calcular a permutação é o seguinte, P de n é igual a n fatorial, onde n é a quantidade de elementos. No caso dos anagramas, é a quantidade de letras da palavra. Por exemplo, a palavra copa tem 4 letras. Então, a quantidade de anagramas dessa palavra vai ser P de 4, ou seja, a permutação de 4 letras, que é igual a 4 fatorial. Já sabemos que o fatorial de um número é só multiplicar ele pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ou seja, a palavra copa possui 24 anagramas. Vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra futebol? Vejam que a palavra futebol tem 7 letras. Então, a quantidade de anagramas dessa palavra vai ser a permutação de 7, ou seja, P de 7, que é igual a 7 fatorial. Desenvolvendo 7 fatorial é a multiplicação dele pelo seu antecessor até chegar no 1. Resolvendo essa multiplicação, encontramos 5.040 anagramas. Então, concluímos que a quantidade de anagramas da palavra futebol é 5.040. Veja um outro exemplo bem simples, olha só. Quantos são os anagramas da palavra livro? Notem que a palavra livro tem 5 letras, então poderíamos calcular P de 5, que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 120, então a quantidade de anagramas da palavra livro são 120 anagramas. Uma outra maneira de resolver é pelo método do tracinho, que eu já expliquei no vídeo anterior e eu vou deixar o link aqui para você que ainda não viu. Veja bem, como a palavra livro tem 5 letras, vamos escrever 5 tracinhos, um ao lado do outro, e vamos analisar o seguinte, para essa primeira posição, eu tenho 5 opções, que é o L, o I, o V, o R e o O. Eu tenho essas 5 opções de letras que eu posso colocar nessa primeira posição. Então, vou colocar essa quantidade aqui. Agora, vejam que eu usei uma dessas letras nessa posição. Eu tinha 5 opções, eu coloquei aqui, porém, eu usei só uma opção dessa. Então, eu risco uma letra, vou riscar o O. Então, sobraram 4 letras para essa segunda posição. Então, eu usei mais uma letra aqui, eu risco mais uma letra, sobraram 3 letras para essa posição. Eu vou riscar mais uma letra que eu usei aqui. Então, sobraram 2 letras para a segunda posição e, por fim, sobrou uma letra para essa última posição. Agora que já completamos o método do tracinho, vamos multiplicar todo mundo entre si. Multiplicando 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, obtemos 120 anagramas. Vejam que é a mesma resposta de quando nós fizemos pela permutação. 5 fatorial igual a 120, beleza? Agora vamos ver um exemplo mais complexo. Olha só. Considere a palavra felino. Letra A. Quantos são os anagramas dessa palavra? Letra B. Quantos começam com a letra N? Letra C. Quantos terminam por vogal? E a letra D diz o seguinte,
Quantos apresentam as letras E, L e I juntas e nessa ordem? Temos que prestar bastante atenção, galera, às condições que são impostas no problema. Vejam que a letra A não tem condição nenhuma. Basta acharmos os anagramas da palavra felino. Agora, as letras B, C e D nos dão algumas condições para resolver. Veja que na letra B, temos que encontrar a quantidade de anagramas que começam com a letra N. Essa é a condição, começar pela letra N. Na letra C, a condição é terminar por vogal. E na letra D, a condição é a seguinte: quantos apresentam as letras E, L e I juntas e nessa ordem? Então, o macete é o seguinte, para não errar. Temos que prestar bastante atenção nas condições que os problemas nos impõem para resolver a questão. Vamos para a letra A. Quantos são os anagramas da palavra felino? Notem que a palavra felino tem 6 letras. Vamos resolver primeiro pelo método do tracinho. Se tem 6 letras, vamos fazer 6 tracinhos, um ao lado do outro. E como temos 6 letras, temos 6 opções para essa primeira posição aqui. Como nós vamos usar uma letra nessa primeira posição, vamos riscar uma letra e vai sobrar 5 letras para essa segunda posição. Como nós vamos usar mais uma letra nessa segunda posição, vamos riscar mais uma letra. Notem que vai sobrar 4 letras para essa terceira posição. Com isso, a gente risca mais uma letra e vai sobrar 3 letras para essa posição. Com isso, a gente risca mais uma letra que foi usada aqui. Então, vai sobrar 2 letras para essa posição. E, por fim, sobrará uma letra para a última posição. Agora que já completamos o método do tracinho, vamos multiplicar todo mundo entre si e fazendo essa multiplicação, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é igual a 720. Então, concluímos que a quantidade de anagramas da palavra felino são 720 anagramas. A outra forma de resolver é pela permutação simples. Como temos 6 letras, vamos resolver a permutação de 6, ou seja, P de 6 é igual a 6 fatorial. Já sabemos que 6 fatorial é igual à multiplicação do 6 pelo seu antecessor até chegar no 1, concluímos que 6 fatorial é igual a 720. Vamos para a letra B. A letra B nos dá uma condição. Quantos anagramas começam com a letra N? Essa é a condição, tem que começar com a letra N. Vejam que nós só temos uma letra N na palavra felino. Então, essa letra N ela vai ficar parada na primeira posição e nós vamos apenas permutar as outras letras. Ou seja, como temos uma letra N, então temos uma opção da letra N vezes a permutação das outras 5 letras. Então, vai ficar 1 vezes 5 fatorial. 5 fatorial já sabemos que é 120, então 1 vezes 120 é igual ao próprio 120. Com isso, concluímos que a quantidade de anagramas da palavra felino que começam pela letra N é igual a 120 anagramas. A outra forma de resolver é pelo método do tracinho. Vamos fazer 6 tracinhos, um ao lado do outro, e como a condição que temos é começar com a letra N, vejam quantas letras N a gente tem na palavra felino. Nenhuma letra N? Então, para a primeira posição, eu só tenho uma opção, que é uma letra N. Beleza, eu vou riscar a letra N, já usamos na primeira posição. Sobraram 5 letras para essa segunda posição. Agora eu risco qualquer uma outra letra. Então, vai sobrar 4 letras para essa terceira posição. Eu risco mais uma letra que eu usei aqui. Com isso, vai sobrar 3 letras para essa posição. Vou riscar mais uma letra. Sobraram 2 letras para essa posição e, por fim, uma letra para a última posição. Multiplicando todo mundo entre si, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1 é igual a 120. Então, está aí as duas formas de achar a quantidade de anagramas da palavra felino que começam com a letra N. Agora, vamos para a letra C. Quantos anagramas terminam por vogal? Vejam que a palavra felino tem 3 vogais, E, I e O. Então, a última letra tem que ser uma vogal. Como a gente tem que usar uma vogal na última letra,
vai sobrar 5 letras para a gente permutar entre si. Então, vai ser a permutação de 5 letras vezes as 3 vogais que nós temos de opção para colocar na última letra. Então, com isso vai ficar 5 fatorial vezes 3. 5 fatorial é igual a 120, então vai ficar 120 vezes 3, que é igual a 360. Eu acho que pelo método do tracinho dá para entender melhor. Olha só, temos 6 letras e a condição que nós temos é terminar por vogal. Como temos 3 vogais, o E, o I e o O, então aqui nessa última posição temos 3 opções para colocar, que são as 3 vogais, o E, o I e o O. Porém, nós vamos usar só uma dessas vogais, beleza? Esse 3 aqui, ó, é a quantidade de vogais que nós temos disponíveis para colocar aqui. Se usarmos uma vogal aqui, vamos supor que a gente usou o O, então eu vou riscar o O. Notem que vai sobrar essas 5 opções de letras para a gente colocar nessa primeira posição. Vamos riscar mais uma letra, sobraram 4 opções para cá, e assim sucessivamente, ó. 3 opções, 2 opções e uma opção. Multiplicando todo mundo entre si, a gente vai ter 360 anagramas. Vejam que dá para fazer tanto com permutação quanto pelo método do tracinho, beleza? Vamos para a letra D, que diz o seguinte, ó. Quantos anagramas apresentam as letras E, L e I juntas e nessa ordem? Bom, temos a palavra felino e a condição que nos foi imposta é que as letras E, L e o I fiquem juntas e nessa ordem. Então, separando essa palavra, vai ficar assim, ó. O F, o E, o L e o I vai fazer o papel de uma letra, porque elas têm que ficar juntas, o N e o O. Com isso, ao invés de termos 6 elementos, nós vamos ter 4 elementos. O E, o L e o I, como estão juntas, vai fazer o papel de uma letra. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Temos que fazer a permutação desses 4 elementos entre si. Ou seja, P de 4, que é igual a 4 fatorial. 4 fatorial já sabemos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 anagramas. Beleza, galera? Na próxima aula eu vou mostrar a vocês como resolver anagramas com letras repetidas. Agora eu vou deixar aqui para vocês uma questão que é da FUVEST, que diz assim, ó. O número de anagramas da palavra FUVEST que começa e termina por vogal é... Temos aqui as opções. Eu queria que você tentasse resolver essa questão, deixasse tua resposta aqui nos comentários, que eu vou deixar a resolução passo a passo no próximo vídeo para vocês, valeu? Se você gostou da aula, deixa o seu like aí, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder nenhuma de nossas aulas e compartilhe nas redes sociais aí com seus amigos, no grupo da escola, no grupo do curso, valeu? Um abração aí do professor Robson Liers, espero você na próxima aula.